1903. O Santos Dumont já era muito famoso em 1904, quando ele recebeu um convite aqui da cidade de Campinas. César Berrenbach, que dá um nome para uma rua logo ali atrás, convidou o Santos Dumont para estar em Campinas para promover que a inauguração de um monumento túmulo ao grande maestro Carlos Gomes. E quem lançou a pedra fundamental desse monumento túmulo foi justamente o Santos Dumont. A pazinha de pedreiro que ele usou para lançar o concreto ali, ela está hoje no museu aqui perto, no Museu do Centro de Ciências, Letras e Artes. E Campinas também tem espaços que marcaram e ainda marcam a história do país. O município hoje com 1.200.000 habitantes foi palco do início das pesquisas do café no Brasil. E tudo começou aqui, neste prédio, inaugurado pelo imperador Dom Pedro II em 1887. Há 138 anos atrás, quando o IAC foi criado, ele foi criado especificamente para estudar um problema que era a cultura do café, que representava de 70% a 70% da economia do país. Só que com a evolução da própria agricultura, que precisava de outros produtos, o IAC começou então a estudar outras culturas, né? E hoje a gente está chegando a mais de 100 espécies estudadas. A gente tem aproximadamente 1.200 cultivares já registradas e protegidas de 100 espécies diferentes. Então, tudo que o IAC fez no passado e faz hoje e vai continuar fazendo no futuro é trabalhar para obter novas plantas mais resistentes, mais produtivas. As pesquisas que começaram aqui no Instituto Agronômico de Campinas são reflexo da representatividade do IAC hoje. O setor de pesquisa de solo tem descobertas sendo usadas em toda a América Latina. Estudos primordiais para uma boa agricultura. Hoje a gente tem dentro do nosso ensaio de proficiência, acredito que mais de 150 laboratórios participantes no Brasil inteiro, alguns no exterior, na América Latina, na América Central e na África. São vários laboratórios que utilizam as metodologias desenvolvidas aqui no Instituto Agronômico. E neste dia 14 de julho, a metrópole chega aos 251 anos e com cada vez mais história para contar. Mas é claro, o que já foi vivido tem que ser lembrado. Tem muita gente importante, importante não para Campinas, mas para o Brasil todo, até para o mundo. Essas pessoas passaram por aqui e seria muito, muito importante que nós, como professores, ajudássemos aos nossos estudantes a entenderem o que é a cidade de Campinas. Campinas não é importante só das suas fronteiras para dentro, mas tem uma importância que extravasa isso muito. Essa reportagem especial da Lucimeire Ramalho, que você vai ver na íntegra também na tela da Band Mais TV, às 10:07 da noite, com Band Cidade sob o comando de Walter Sena. E daqui a pouquinho estará conosco aqui também nos nossos estúdios. Final de semana marcado por eventos da celebração do aniversário de 251 anos de Campinas. Um deles, a Orquestra Sinfônica Municipal, que reuniu 7.000 pessoas no Teatro de Arena, recém-inaugurado, marcando também a volta desse espaço público da cidade. Concerto especial que não se via desde 2011. Essa estimativa de 7.000 pessoas feita pela Guarda Municipal. Evento com entrada gratuita, que durou cerca de 90 minutos, com um repertório com sucessos de musicais consagrados, como Evita, Cats, Frozen e Wicked. O concerto Viva la Vida celebrou, claro, os 251 anos da cidade, com a condução do maestro Carlos Prazeres. Mas não foi o único evento do final de semana em Campinas. Com acrobacias impressionantes, uma mensagem sobre dedicação e superação, Campinas teve também um espetáculo internacional 10,000 Hours, de uma companhia australiana que atraiu cerca de 3.500 pessoas ontem na concha acústica do Parque Portugal, a famosa Lagoa do Taquaral. Campinas teve também no final de semana a 12ª edição do Chefes Campinas, que atraiu cerca de 17.000 pessoas na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade. Evento que é da programação dos 251 anos, que segue ao longo deste mês de julho. 10h24. E essa semana que está só começando também terá algumas atrações que a gente vai contar para você ao longo dos próximos dias.
A pergunta é, serão atrações com frio e chuva ou o presente de Campinas já para esta segunda-feira é um tempo firme, uma tarde agradável? Quem vai contar pra gente é a Nath Lucchesi, já presente aqui nos nossos estúdios nesta manhã, às 10h25. Um bom dia, uma excelente semana pra você, Nath. Bom dia, Heitor. Boa semana a todos os ouvintes também. Pois é, o tempo firme eu posso prometer. Agora o frio só vai embora mesmo na hora que a primavera chegar. A região de Campinas não deve ter precipitações para essa semana, a exemplo da maior parte também do território paulista. Nos próximos dias, uma massa de ar frio deve chegar ao Brasil. O tempo seco deve continuar, como é habitual, até agosto. E essa nova massa de ar frio vai avançar pelo sul do Brasil durante a quinta-feira, então mais para o final da semana, vai trazer queda na temperatura, mas esse frio tem menor intensidade do que as duas da segunda metade de junho que a gente viveu. Então não deve se esperar temperaturas tão baixas. Em relação aos ventos, tem uma mudança na direção dos ventos sobre o Brasil que vai trazer aquele calorzinho tropical para a grande São Paulo, aqui para nossa região também. Isso não significa que vai fazer calor de verão, mas a gente vai sentir aquele aquecimento suficiente para diminuir o número de casacos e de camadas que estão sendo usados diariamente nos últimos dias. Então, tardes e inícios de manhã vão ficar um pouquinho menos frio e nos próximos dias, ventos quentes vindos do norte e do nordeste do Brasil vão voltar a soprar sobre a nossa região, o que vai ajudar a esquentar um pouquinho junto com o sol. Então, tempo firme, calorzinho, tempinho um pouquinho ameno durante à tarde, início ali da manhã e, claro, poucas precipitações. A precipitação vai mais ali pro litoral paulista. Falamos sobre os eventos que marcam o aniversário de Campinas, os que foram realizados nesse final de semana, mas, como eu adiantei, esta semana também teremos outras atrações. Nath, conta uma delas que já está programada para acontecer no próximo final de semana. Exatamente. Então, já para você se programar desde o início da semana, a Concha Acústica da Lagoa do Taquaral, em Campinas, será palco de mais uma edição do festival Palco Delas. Esse evento celebra o protagonismo feminino na música e nas artes e acontece nesse final de semana agora, entre os dias 19 e 20 de julho, das 2 da tarde até as 8h30 da noite. A entrada é gratuita. Nesse ano, o festival chega aí à sua 8ª edição, consolidando como uma vitrine da produção musical feminina, reunindo artistas de diferentes gêneros, trajetórias, cidades. Então tem um line-up que traz nomes como Karina Menito, Trio Turbilhão, Vi Mendes, entre outras mulheres de muita expressão. E mais do que shows, os eventos também promovem aí uma experiência cultural completa, com feira de economia criativa, praça de alimentação e uma produção operacionalizada majoritariamente por mulheres, entre produtoras, técnicas de sons, carregadoras, coordenadoras. Então, 19 e 20 de julho, na Concha Acústica do Parque Portugal, mais conhecido como Lagoa do Taquaral. A entrada é gratuita, relembrando os horários, das 2 da tarde às 8h30 da noite. Evento que termina como a grande atração no dia 20 de julho, o domingo que vem, portanto, com o show da cantora e compositora Ana Canhas, que tem grandes sucessos no seu repertório, grandes parcerias, interpretações de grandes músicas e tem, por exemplo, um dos grandes sucessos que é a música Pra Você Guardei o Amor, ao lado de Nando Reis, compositora consagrada na música popular brasileira, que fará o encerramento desta festividade domingo na Concha Acústica do Taquaral, na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, com entrada gratuita. Então, ao longo da semana, a gente fala sobre mais eventos que marcam a cidade de Campinas nos próximos dias. São 10h29, quinto sinal, instantes, vai marcar 10h30 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, as mensagens de parabéns dos nossos ouvintes, também para essa data especial da cidade. E em instantes, nós estamos aguardando aqui nos nossos estúdios a chegada do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, convidado desta edição do Manhã Bandeirantes, neste 14 de julho de 2025. Participe conosco, 19971021493. Sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto são sempre muito bem-vindas na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Olha, a Anvisa decidiu aumentar de 5 para 8 anos o prazo de uso do DIU Mirena para a prevenção da gravidez. O dispositivo antes tinha validade de 5 anos, mas estudos mostram que ele continua eficaz por mais tempo. Desde 2022, o Food and Drug Administration, um órgão federal dos Estados Unidos, já tinha aprovado esse novo prazo com base em uma pesquisa que acompanhou mais de 3 mil mulheres e mostrou que o DIU protege contra a gravidez até o 8º ano, com a mesma eficácia do 5º ano. Não houve mudança na composição ou na quantidade de hormônio do DIU, apenas na recomendação do tempo de uso. Com isso, a Anvisa também atualizou a bula e o novo prazo já vale no Brasil. O DIU Mirena faz parte dos métodos contraceptivos de longa duração que dispensam manutenção frequente e tem menor chance de falhar em comparação, por exemplo, com a pílula anticoncepcional. Segundo especialistas, esses métodos dão mais segurança e ajudam até a reduzir casos de gravidez na adolescência. É importante dizer que para quem usa o DIU por recomendação médica para tratar sangramento uterino anormal ou proteção endométrio, o prazo de uso continua sendo de 5 anos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famigliani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famigliani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 34 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025. Recebendo aqui nos nossos estúdios, na edição de hoje do Manhã Bandeirantes, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, já presente aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad,
A quem agradecemos, prefeito, pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite de conversar com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco nos nossos estúdios. Boa noite, bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a toda a equipe da Rádio Band, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Bom dia também para todos os amigos aqui de Campinas, parabenizar a cidade pelo aniversário. É uma alegria poder vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. Daqui a pouco estarei visitando o prefeito Dário, para a gente poder falar de articulações políticas, do momento que vive o nosso país. Ele que é do mesmo partido, então a gente tem uma boa amizade, mas parabéns aí a todos os moradores por aniversário da sua cidade. Prefeito, aproveitando essa relação que o senhor tem com o prefeito Dário Saad, os dois do mesmo partido, como o senhor bem destacou, duas cidades muito importantes para o interior de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Que tipo de negócios esses municípios fazem? De que maneira Campinas e Sorocaba conseguem, mais do que ter parceiros perfeitos, ter negócios que movimentam a economia? Eu acho que são duas das regiões das mais importantes que tem, não só regiões metropolitanas, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. São cidades que são até semelhantes no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, e a gente acaba conversando bastante. Foram poucas as vezes que eu participei de encontros na Frente Nacional de Prefeitos, o qual o Dário é bastante atuante, e nós discutimos ações, projetos lá. O secretário de Fazenda de Campinas foi secretário de Fazenda da cidade de Sorocaba. Então, quando teve a questão da reforma tributária, a gente discutiu bastante, conversou, trabalhou da melhor maneira possível para tentar minimizar os impactos que acontecem nas cidades. Hoje, uma das pautas que eu vou levar para o prefeito Dário é essa questão da taxação dos Estados Unidos. É um assunto bastante delicado, importante, e apesar de ser algo de articulação nacional, né, que diz respeito ao governo federal, nós temos também no nosso partido o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Hugo Mota, que eu já falei com ele também. Então nós estamos criando um grande movimento, e eu espero que hoje, eu tenho certeza que fará, o Dário faça também parte desse grupo que nós estamos criando na Frente Nacional de Prefeitos, que vai articular junto à Câmara Federal para que a gente possa levar para o governo americano os impactos dessa taxação que vai acontecer, em especial nas nossas regiões, né? Sorocaba, vou dar um exemplo de Sorocaba. Sorocaba vive um momento extraordinário. Nós aprovamos uma lei de incentivo importante e trouxemos empresas para lá, grandes empresas, como a Toyota, que recentemente fez um anúncio de 11 bilhões de reais, a JCB, um anúncio de mais 2 bilhões, o grupo Abravanel, junto com a Ativa e com a Ecosan, que é a maior empresa de saneamento da América Latina, também anunciou agora um investimento de mais 1 bilhão na cidade de Sorocaba. E muitos dos produtos produzidos, tanto em Sorocaba como em Campinas, são produtos que são exportados para os Estados Unidos, e isso pode causar, em um primeiro momento, gerar um desgaste muito grande, um desemprego, e depois uma inflação, uma desvalorização do real. E nós não podemos permitir que tudo isso esteja acontecendo por uma questão de ideologia política, né? O que a gente tem visto nos discursos é uma questão de briga político-partidária. Então nós queremos poder articular, e o Hugo Mota topou isso, eu tenho certeza que o Dário vai topar também, uma comissão na Frente Nacional de Prefeitos. Eu chegando aqui, eu mandei uma mensagem para o Eduardo Paes, que é o presidente da Frente Nacional, e criar esse grande movimento em favor do Brasil, que vai beneficiar diretamente as cidades de Campinas e de Sorocaba. E como entra o governador Tarcísio, que também é do Republicanos, nessa história? Super, um governador que já tomou a frente também, que já fez as reuniões, uma pessoa que tem esse alinhamento extremamente importante, e são forças que temos que unir. O governador fez uma fala bastante importante, onde ele falou que o momento agora é de união para resolver esse problema. Não é você, né, não é ter a solução não vai acontecer se ela for feita de uma maneira provocativa, se eu levar para o lado ideológico. Eu acho que agora a ideologia tem que ser deixada de lado. Nós temos que pensar no Brasil, nos brasileiros, os prefeitos pensar nas suas cidades, o governador, como o nosso governador Tarcísio tem feito, pensando no estado de São Paulo, e usar essa figura conciliadora que nós temos, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota, e tem esse poder de articulação, e tem uma voz também, junto com o próprio Congresso americano, para que possa chegar ao governo americano, para que a gente possa rever isso e essa taxação não venha acontecer, e não venha acontecer, porque isso vai ser um grande desastre para o Brasil. O senhor chegou esse ano, inclusive, a lançar
o chamado livre trânsito, né? Pelo menos foi assim que foi publicado, um decreto que estabelece uma diretriz para fazer parcerias entre Sorocaba e os Estados Unidos. Até brincou, se o presidente Donald Trump quiser vir agora, ele pode vir. Isso foi em janeiro desse ano. O que de prático já teve nessa relação Sorocaba e Estados Unidos e como essa taxação abala esse comércio direto em Sorocaba? Totalmente. Para você ter uma ideia, nós fizemos nós temos a cidade de Orlando, uma cidade que tem um parque tecnológico tão importante quanto o nosso, que tem as características. O nosso parque tecnológico lá bateu 500% do aumento da receita com a lei de incentivos que nós aprovamos. Sorocaba sempre foi uma cidade que teve uma vocação para a indústria, uma vocação para o comércio, mas nós optamos agora por essa questão da tecnologia e foi esses incentivos que nós criamos que atraiu empresas e tem atraído para o nosso parque tecnológico. Nós somos hoje, para você ter uma ideia, e aí não diretamente para os Estados Unidos, mas o Sorocaba hoje é o maior exportador de veículos por causa da Toyota para a América Latina, o Corolla Cross e o próprio Corolla, que são fabricados na cidade de Sorocaba. Então, o centro de exportação ele foi criado para fazer parcerias com os Estados Unidos, com outros países, e a primeira cidade, eu visitei o vice-prefeito de Orlando, e foi muito legal a reunião que nós tivemos. A Universidade Cristã da Flórida intermediou isso, fizemos parcerias educacionais onde os nossos alunos, através de um convênio com a Universidade da Flórida, vão poder ter uma oportunidade de fazer ali de ter um momento de conhecer Orlando, de conhecer as atividades econômicas lá, um intercâmbio entre as duas cidades, e também os alunos americanos estarão visitando o nosso parque tecnológico. Nós temos um histórico de muitos anos, desde sempre, de bom relacionamento com os americanos, e não podemos que isso vença agora por uma questão de falta de comunicação. Então a nossa ideia não é atacar ninguém, é poder fazer essa grande articulação com o nosso governador Tarcísio, com o Hugo Mota, com os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, e até sensibilizar o governo brasileiro para que também adote essa postura conciliadora, né, que é o perfil do Brasil, para que a gente venha gerar desenvolvimento. A população não quer briga, a população quer desenvolvimento, quer emprego. Quando nós falamos que batemos lá em Sorocaba recorde na geração de empregos nacional, nós estamos falando não só da questão do empresariado, estamos falando daquela pessoa que está recebendo o maior projeto social que existe, que é a geração de empregos, porque nada mais digno do que uma pessoa ter o seu próprio salário, poder comprar o que quer para o seu filho, dar condição para a sua casa. Então esse é o nosso foco. As pessoas querem a melhoria da qualidade de vida. É isso que o brasileiro espera, é isso que nós queremos contribuir com o nosso país. Manhã Bandeirantes recebe Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, e a jornalista Nath Luquezzi, também conosco nesse bate-papo aqui nesta segunda-feira. Nath. Bom dia, prefeito. O senhor é muito famoso nas redes sociais, mas é claro que não foi de hoje, né? É um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. E a gente sabe que a rede social muda muito ao longo desses anos. Como que você adaptou esse conteúdo para ser um conteúdo ainda de relevância? E se você acha que através das redes sociais você também consegue ouvir a população? Inclusive, eu estarei de volta aqui em Campinas na quarta-feira, no Hotel Royal. Haverá um evento e eu vou fazer ali falar sobre as redes sociais para uma palestra ali para 3 mil advogados, um evento que está a presença também do Cariani, que é um grande influenciador, também vai participar. E vai ser um prazer estar aqui novamente. Eu sempre entendi, Nath, que aquele discurso chato, político, as pessoas cansaram disso, muito técnico, as pessoas não têm mais paciência para entender. Então eu sempre busquei fazer uma comunicação mais leve nas redes sociais, uma maneira que a informação chegasse sempre mais e que conseguisse entregar o resultado. Porque não adianta você fazer grandes obras, fazer grandes movimentos, fazer uma lei de incentivo como nós fizemos nas cidades, e ninguém saber. Então você precisa comunicar. Você tem a comunicação convencional, que são as rádios, a TV, que são os investimentos, que são importantes fazer para que chegue o conhecimento das políticas públicas da cidade, mas a rede social nos permite levar essa informação de uma maneira mais leve e descontraída. Então nós fomos adaptando isso, ela foi, como você disse, um crescimento gradativo. Vou dar um exemplo para você, nós temos um problema muito grave, inclusive vocês cobriram aqui, histórico de enchentes na cidade de Sorocaba. E no primeiro mandato, nós focamos em resolver as enchentes nas casas das pessoas. Para esse segundo mandato, o nosso foco são os alagamentos de vias. Então nós fizemos uma série de ações, travessias, entre elas o desassoramento do rio Sorocaba
com dragas anfíbias, dragas flutuantes, que não acontecia há 16 anos. Eu falei, poxa, se eu ficar na frente do rio, falando, olha, estou aqui, chegaram as máquinas que vão fazer o desacionamento do rio, de uma maneira... Eu falei, ninguém vai assistir. Daí eu falei para os meninos, pega a hora do almoço, pega uma churrasqueira, coloca em cima da draga, arruma um Juliette para mim, um colete salva-vidas, e ele vem e pergunta assim, prefeito, tá de férias na lancha? Falou, não, estou aqui na nossa draga flutuante. E esse vídeo estourou aí mais de 16 milhões de visualizações, quer dizer... estourando não só o conhecimento da cidade de Sorocaba, da região, mas nacionalmente. E aconteceram que ele veio numa crescente. Eu lembro que em janeiro nós estávamos com 500 mil seguidores e dia 31 de janeiro alguns vídeos passaram a viralizar primeiro no TikTok, o transporte gratuito que nós demos para todas as crianças, todos os estudantes, na verdade, da cidade de Sorocaba, também divulgamos de uma maneira mais descontraída. Nesse eu peguei o meu sobrinho, ele foi entrar no ônibus, uma pessoa puxa ele, vai pagar a passagem, o moleque falou, para, agora não precisa mais. Então foi de uma maneira leve e chegou a informar. Esse vídeo ultrapassou 26 milhões de visualizações. Era seu sobrinho, então. Era meu sobrinho, era. E aí houve uma trend no TikTok, daí as pessoas começaram a Happy Nation, eu quero morar em Sorocaba, Dubai brasileira. E daí nós fomos crescendo, de 500 mil, batemos 1 milhão naquele dia, depois, 3 dias depois, 1,5 milhão. Hoje, 3 milhões e 500 mil seguidores, que eu tento usar sempre, apesar de ser um gancho, com uma curiosidade, ou com uma brincadeira, ou até mesmo com uma polêmica, aproveitando um hype do momento, mas sempre levando a informação para aquilo que a população precisa, e tem dado muito certo. E muitas das vezes tem críticas também, porque aparentemente a rede social é terra de ninguém, a gente sabe que não é. E como que você lida com essas críticas e quais que são esses desafios de estar na rede social? Colocar a cara a tapa, literalmente, né? Eu lido com muita tranquilidade, porque se fosse só as redes sociais, aí poderia eu absorver essas críticas. Mas o que acontece? A população da cidade, aqui, a população de Campinas está vendo o que pelas redes sociais, pelo que eu ouvi falar. Mas o sorocabano, ele está acompanhando aquilo que de fato, será que está acontecendo tudo isso na minha cidade? E nós acabamos de vir de uma reeleição, onde nós fomos reeleitos no primeiro turno, com 74% dos votos. Quer dizer, foi a maior votação em número de votos da história da cidade de Sorocaba. Então, aquilo que nós divulgamos nas redes sociais é a realidade que o sorocabano tem visto a mudança. Não adianta também você só ter uma rede social importante e não ter uma equipe que faça acontecer as melhorias na cidade. Então, nós fazemos o trabalho, divulgamos na rede social, divulgamos a cidade, e é muito legal porque as pessoas viajam, né? O sorocabano viaja, ele fala, poxa, Manga, eu fui lá pro Ceará. Quando eu falei que era de Sorocaba, as pessoas já sabiam, já sabia do McDonald's que deu nas férias para as crianças, já sabia do transporte gratuito, já sabia do patinete. Então é muito legal, porque gerou um orgulho no cidadão sorocabano. Muitas empresas, esse grupo que eu falei agora da Activia, da Ecosan, é um grupo que foi para a cidade porque começou a acompanhar nas redes sociais e ficou sabendo da lei de incentivos, entraram, eles estavam para ir para uma outra região, mas acabaram optando por Sorocaba, gerou investimento, 2.000 empregos e tantas outras que estão se instalando na cidade de Sorocaba. Para você também. Prefeito, essa popularidade toda o coloca como um nome de pré-candidato para as eleições 2026. No último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, num cenário menos otimista, em que o seu nome está junto com o do governador Tarcísio de Freitas, o senhor aparece ali na casa dos 5%, quase 6%. Num cenário mais otimista, sem o nome de Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição, seu nome aparece com 12%. Isso é uma margem competitiva para qualquer candidato a um ano de uma eleição. Como é que o senhor lida com isso? Eu fico muito feliz, porque um trabalho realizado numa cidade do interior está tendo esse eco importante. Então as pessoas estão colocando o nome na pesquisa. Hoje, nessa pesquisa Paraná, quando você faz aquela espontânea, né, a pergunta espontânea, você não cita os nomes, nós aumentamos em 400% da última pesquisa, as pessoas citando. Mas nós sabemos que tem o tempo certo, o tempo de Deus. Eu sou do grupo do governador Tarcísio, eu sou apoiador, sou do partido do governador Tarcísio. Nós vamos ter que esperar, ver o que pode acontecer com essa questão da eleição do presidente Bolsonaro. Existe uma frente onde apoia, caso o presidente Bolsonaro não tenha oportunidade de ser candidato, o governador Tarcísio possa ser o candidato a presidente. Se isso acontece
aí abre uma série de possibilidades. É lógico que tem outros nomes importantes também que vão querer poder disputar isso. Eu coloco o meu nome à disposição, tenho falado bastante com o Partido Republicanos. Tem alguns partidos que eu já tive um alinhamento, mas sempre nesse sentido, em caso do governador ir para uma outra disputa, que é o Partido Republicanos, que é o Partido União Brasil e o Partido PRTB, que são os partidos que já fecharam essa aliança conosco. Existiu outros convites, outras possibilidades também de uma união partidária por uma possibilidade da disputa do Senado. Por hora, eu continuo com o prefeito trabalhando pela cidade, colocando o nome à disposição, utilizando de todo esse momento que a gente vive nas redes sociais. Ele abre portas para que você possa ter um acesso a autoridades que antes você não tinha. Então, eu continuo contribuindo com o nosso estado, com o nosso país. E se lá na frente o cenário for esse e for da vontade de Deus, as coisas vão estar acontecendo e vai acontecer naturalmente. Eu me coloco à disposição. O senhor teria que se licenciar do cargo como prefeito para disputar a eleição. O senhor só faria isso como candidato a governador ou aceitaria a proposta para Senado ou vice-governador, caso, por exemplo, Felício Ramute seja um candidato a Senado? Olha, isso vai depender muito do momento e da decisão do grupo, né? Eu acho que quando a gente pensa num cenário como esse, eu não posso ser individualista, falar, não, é o que eu quero. Eu tenho que pensar o que é importante para o meu estado, o que é importante para o meu país. Ah, Manga, é importante você ir para uma disputa, porque, um exemplo, o governador foi para presidente e é importante você estar nessa disputa para ajudar no estado de São Paulo ou na região de Sorocaba, onde for, concorrendo, seja o Senado, seja o governo, seja vice, para que essa eleição aconteça. Então, quando você pensa em grupo, você está pensando no melhor para a população de fato. Quando você fala por mim, não, o mais cômodo, muito sincero para mim, é ficar como prefeito de Sorocaba. Ficar lá, eu termino meu mandato, tenho ainda 3 anos e meio de mandato, mas eu me coloco à disposição. Então, é uma discussão que vai ser uma discussão com os partidos. O presidente Marcos Pereira, que por sinal sempre está aqui em Campinas também, é uma pessoa que ajuda bastante a cidade de Campinas. É uma pessoa que eu sou amigo, tenho um acesso muito grande, está ajudando nessa construção e é algo que vai ser definido em dezembro. É lógico que será uma decisão difícil, mesmo que seja uma decisão de grupo, porque eu tenho que deixar o mandato de prefeito, né? Eu tenho que ir seja para Senado, para governo, para qualquer outro cargo, eu tenho que deixar o mandato de uma cidade que reelegeu, aprovou e gostaria que eu continuasse como prefeito. Então é uma decisão difícil, mas que será tomada numa decisão por grupo. Falando em decisões, acho que uma das maiores decisões que o senhor tomou na vida foi quando você decidiu sair da dependência química. E eu vejo você falando abertamente sobre isso, acho que é de extrema importância. Você tem projetos pessoais e também na prefeitura abordando esse tema. E se você, naquela época, você imaginava onde você iria chegar? Você conseguia se enxergar fora daquela realidade que você estava vivendo? Nath, essa é a minha bandeira principal. Eu acho que Deus me deu a oportunidade de estar na política por vários motivos, mas principal para poder ajudar as pessoas a sair das drogas e poder estar aqui hoje falando com vocês, numa rádio tão importante, numa cidade tão importante, e contando um pouco desse testemunho, disso que Deus fez. Eu cheguei no fundo do poço nas drogas. Eu usei cocaína, crack, maconha e era viciado em outras drogas. E eu consegui a minha recuperação através da fé. Eu sempre falo que é importante, não pode ser pessoa católica, espírita, evangélico, mas a fé é algo importante para que o dependente químico consiga sair das drogas e permanecer, porque uma coisa é a pessoa conseguir sair, outra coisa é permanecer, não ter a recaída, que infelizmente é muito grande. Para você ter uma ideia, 93% das pessoas que vão para um tratamento numa clínica de recuperação acabam tendo recaída. Então só 7% conseguem ficar, como nós chamamos, ficar limpo, ficar sem uso das drogas. No meu caso, eu não precisei da internação, foi através da fé. E depois que Deus me deu essa vitória, eu iniciei um trabalho para ajudar as pessoas a sair das drogas. Tanto que eu iniciei um projeto que chama CADEC, que ajuda gratuitamente essas pessoas no tratamento, que precisam de ajuda, e nós ensinamos tanto como é que ela tem que fazer o esforço físico, pessoal, mas também a questão da espiritualidade, sem citar nenhum tipo de religião, mas sempre essa questão, essa conexão com Deus. É um projeto que tem crescido bastante. Eu lancei um livro contando essa história
por sinal trouxe de presente para vocês, né? Obrigado. Com o Rafael, quem é o nome que nós deixamos o livro? Com o Rafael. E esse livro, a renda dele totalmente é para o tratamento de dependentes de álcool e drogas. Isso é um projeto que eu faço pessoal, sem dinheiro público, em parceria com a iniciativa privada. Na prefeitura, nós criamos um projeto que deu muito certo também, que chama Humanização. Nós saímos de 40 vagas para 1.840 vagas para tratamento. Toda pessoa que quiser tratamento em Sorocaba consegue. Nós abrimos um lugar para que hoje as pessoas que estão em situação de rua, 90% delas são por causa do crack ou do corote e agora das drogas K, que levam para a rua. Então essa pessoa que aceita, ela pode ficar num lugar até que vá para um tratamento, é oferecido ajuda. Essas pessoas têm direito a uma capacitação profissional para que possa ter a sua reinserção, e é muito gratificante você encontrar pessoas que falam, poxa, eu vou dar um exemplo, um senhor psicólogo, ele perdeu num acidente, ele sofreu um acidente, ele, a esposa e a filhinha de 7 anos, e a esposa e a filhinha morreram, e ele foi para as drogas. Nós encontramos ele em meio às fezes, na Marginal de Sorocaba. A equipe acolheu ele, levou ele para o tratamento. Depois não é uma forma involuntária, é um convencimento que nós fazemos, mas é uma equipe que fica 24 horas, são 14 equipes 24 horas que ficam, entre aspas, incomodando a pessoa para aceitar. Ele aceitou, foi para o tratamento de 6 meses, conseguiu se recuperar, retomou a sua profissão, teve a oportunidade de constituir uma nova família. Hoje, ele ajuda divulgando o projeto Humanização voluntariamente por todo o Brasil. Então essa é a nossa bandeira principal. Nós entendemos que e se você tem aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, tem alguém que está nos ouvindo e tem um familiar com problema nas drogas, primeiramente não desista. Se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida do seu familiar. E se precisar, mesmo sendo da região de Campinas, de qualquer lugar que você esteja ouvindo, pode nos procurar, basta você entrar no site da Prefeitura Humanização que nós vamos ajudar você no tratamento do seu filho, do seu familiar. Nós estamos conversando com o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, que hoje visita Campinas neste aniversário de 251 anos da cidade. Prefeito, o senhor é alvo de uma investigação da Polícia Federal que em abril desse ano cumpriu ordens de mandado na sua residência e em outros endereços ligados ao senhor na chamada Operação Copia e Cola, que nós estamos acompanhando. Trouxemos aqui a entrevista coletiva que o senhor deu também naquele mesmo dia. O capítulo mais recente dessa história é um pedido do ex-prefeito de Sorocaba, Crespo, junto à Câmara dos Vereadores, pedindo uma investigação e, eventualmente, a perda de mandado do senhor. O senhor, desde o início, disse que é uma perseguição política. De quem, com que interesse e como o senhor vê esse novo capítulo agora de um ex-prefeito pedindo sua cassação? Olha, a investigação é importante acontecer e tem o nosso apoio, inclusive. Tanto que em 2022, uma investigação de 2022, onde ela investiga que a empresa que prestava serviço na prefeitura, ela fazia negociações com as empresas terceirizadas por ela mesma. Então, nós abrimos, inclusive, uma auditoria interna na Prefeitura Municipal de Sorocaba em 2022 e foi passado tudo isso. E quando começou essa questão do nome sair como candidato a governador, nós fizemos um anúncio do presidente Marcos Pereira. Eu falei, presidente, eu quero poder colocar o meu nome para o governo ou até para a presidência, colocar à disposição. Ele falou, Manga, faça isso, mas saiba que vai vir chumbo. Foi essas palavras do presidente Marcos Pereira. Uma semana depois, essa operação que estava acontecendo de uma maneira técnica foi na minha casa. E, lógico, não encontraram nada. Então, nós entendemos que, infelizmente, parte hoje, a gente vê isso no cenário nacional. Vou dar alguns exemplos que aconteceram. Quando Gustavo Lima anunciou a sua candidatura, você recebeu a operação da Polícia Federal. Pablo Marçal, operação da Polícia Federal. Você vê as questões que acontecem, o próprio presidente Bolsonaro recebendo. Então, infelizmente, você vê que parte de algumas instituições de fiscalização acabam tendo essa influência política. Nós acompanhamos isso com muita tranquilidade. Você vê um exemplo que você citou agora, o próprio ex-prefeito, que é a oposição, tentando fazer um barulho político nesse sentido. É lógico que foi arquivada essa denúncia pela Câmara Municipal, agora ele protocolou em outra esfera. Nós vemos com muita tranquilidade, sabemos que faz parte de todo esse contexto que a política brasileira vive nesse momento. Tivemos investigação arquivada também do ex-presidente porque ele teria incomodado uma baleia.
e isso gerou uma grande repercussão, uma investigação criminal. Então, confiamos na justiça, fizemos todas as nossas defesas, e a gente acredita que num prazo de 60, 70 dias já vai conseguir anular todo esse trabalho que foi feito tentando envolver o nosso nome. Não é investigação, de fato, que, volto a repetir, tem que acontecer, mas essa parte da investigação que foi contaminada por tentar politizar algo que não tem nada a ver com a política. Pra gente fechar, Nath Luquezzi, prefeito Rodrigo Manga, nosso convidado às 11 da manhã. E o senhor tem muitas parcerias com a iniciativa privada, principalmente na realização de alguns eventos, algumas ações. Quais que são os desafios e por que o senhor decidiu fazer dessa forma? Porque eu acho que é muito importante, nós conseguimos, tudo que a iniciativa privada quer é crescer. Quando nós assumimos, além da lei de incentivos, nós criamos um grupo que chama GAP, Grupo de Apoio a Projetos Especiais. Para aprovar uma empresa em Sorocaba, antes demorava 2 anos. Com o GAP, a gente consegue colocar uma empresa, um projeto em pé, em no máximo 6 meses. Isso virou um facilitador muito grande, as empresas expandiram, geraram emprego, geraram renda. E grandes hipermercados, redes como o McDonald's, agora na divisa ali de Sorocaba com Campinas, inclusive nós estamos fazendo com o Itu, fazendo todo o acesso ao Parque da Cacau Show, que vai ser uma referência também na América Latina. E o que nós fazemos? Quando essas empresas vêm e falam, poxa, quero de alguma maneira poder contribuir, nós pedimos para que contribua com a cidade. Então, nós temos alguns projetos sociais muito bacanas em parceria. Por exemplo, o Mercado Solidário. Nós levamos um mercado, de fato, uma estrutura nos bairros de vulnerabilidade, as pessoas ganham um ticket e elas não é que elas vão receber uma cesta básica, elas escolhem o produto e do bom e do melhor. Tem ali chocotone, panetone, balduco, tem café, tem bolacha, champanhe, tem lata de leite moça Nestlé, tem do melhor para a população. Tudo em parceria com esses hipermercados. Na festa de Páscoa, nós fizemos um grande festa e as crianças todas receberam ovo da Cacau Show. Nas férias, nós pegamos um clube muito grande da cidade, as crianças tiveram acesso à piscina de forma gratuita, lanche do McDonald's junto, Big Mac, junto com os seus familiares. Eu fui comer um lanche com meu filho e olhei por lado, tinha um casal com um menininho bem carente, assim, e só o menininho comia o lanche, e eu fiquei constrangido de perguntar. Deveria ter perguntado, mas eu percebi que os pais não comiam, não porque não queria, porque não tinha dinheiro para comprar o lanche para eles. Então, vamos realizar o desejo do meu filho. E aí nós fizemos para todas as famílias, tudo por doação dessas empresas que nos ajudaram. Então, são momentos importantes e não é só isso. Às vezes reformas de UBS, escolas, pavimentação de vias, a iluminação em LED, a iniciativa privada contribui muito na cidade. A Toyota fez doação agora de 15 veículos Corolla Cross para um grupo que nós criamos de uma força-tarefa junto com a Defesa Civil, com as de segurança e mobilidade, para em casos de enchentes e vendavais. Então a iniciativa privada tem sido parceira da cidade de Sorocaba, nós aproveitamos isso em benefício da população. Nós conversamos com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que visita Campinas no aniversário da cidade de 251 anos. A quem agradecemos, prefeito, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho e seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço mais uma vez, Nath, Heitor, toda a equipe da Rádio Band. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, um beijo especial para toda a população aqui de Campinas. Que Deus abençoe vocês. Saibam que nós somos cidades amigas, parceiras e queremos crescer, desenvolver junto, melhorando a qualidade de vida da população. Deus abençoe a todos e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. 11h03, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta daqui a pouco com mais destaques desta segunda-feira. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Atenção, motoristas de Campinas. Segundo a INDEC, a cidade terá bloqueios e desvios no trânsito em 2 regiões nesta segunda-feira, dia 14 de julho. Em uma delas, as mudanças vão durar também na terça, quarta e quinta.
Por isso é necessário se planejar antes de sair de casa. Em Souzas, um trecho da rua Anésio Lafayette Reiser vai ficar totalmente fechado das 8h30 da manhã às 4 da tarde para obras da rede de esgoto feitas pela Sanasa. A interdição será entre a Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros e a Rua João Pessoa. Durante o bloqueio, a orientação é que os motoristas sigam sinalização e usem rotas alternativas. Inclusive, foram criados 2 desvios. Em um sentido, o desvio acontece pelas ruas Atílio Fossese, João Pessoa e Anésio Lafayette Reiser. E no outro sentido, o desvio ocorre pelas vias João Pessoa, João Leone e Antônio Carlos Couto de Barros. A Endec avisou ainda que as obras podem ser adiadas ou interrompidas se chover e que agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. Fique atento! Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 8 minutos, 11 horas e 8 minutos. Quero falar com você que acompanha o Manhã Bandeirantes. Você que de repente trabalha com o terceiro setor, ou você que conhece alguém que trabalha com o terceiro setor. Quero contar para você a história, por exemplo, do Fundo Brasil. Redução significativa no tempo de gestão de um contrato era um dos objetivos de quem trabalha justamente com o terceiro setor. Enquanto antes eram necessárias em média 10 consultas em diferentes controles para obter informações completas de um contrato,
Agora, assim como a Fundo Brasil já tem feito, você encontra tudo o que precisa no WK Radar Compras. Com um simples filtro, você acessa todas as informações relevantes como o valor, o prazo de validade, o histórico de pagamento e documentos relacionados, otimizando seu tempo e facilitando a gestão dos contratos. Ao gerar avisos automáticos sobre o vencimento dos contratos, por exemplo, o sistema garante que você seja notificado com antecedência, evitando surpresas e garantindo a continuidade dos serviços contratados. Estou falando do WK Radar, que você pode ter na sua empresa, que você pode ter no seu negócio. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos de sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Uma dica importante: aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 19 3291 9650. 19 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã, 10 minutos. Campinas, 251 anos. Eu ia dizer que muitos deles com a cobertura do jornalista Walter Sena, mas aí eu ia entregar a idade, né, Sena? Muito bom dia pra você, sempre bom ter você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, até a proclamação do Barreto Leme, né, que elevou... Era 5 Francisco Glicério, o povoado até a fundação de Campinas, então a gente tá cobrindo. Muito bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. Quantos anos de jornalismo em Campinas? Você é nascido na cidade, Sena? Sou nascido na cidade. Nascido em Campinas. Campineiro. Criado em que bairro? Na Vila Costa e Silva. Eu cheguei a morar no Jardim Leonor, na Vila Marieta, mas a maior parte do tempo na Vila Costa e Silva. E o que tem para falar de um aniversário como esse, 251 anos? A Campinas que você cresceu na Costa e Silva mudou muito para Campinas que você hoje leva as informações todas as noites no Band Cidade? Nossa, mudou demais, Heitor. Mudou muito, 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 muito. E a gente, quando fala, tem que se segurar para não parecer aquele negócio saudosismo, antiquado. Mas, basicamente, o que mudou bastante foi a questão da segurança. E aí não é uma questão de Campinas, é uma questão do Brasil todo. Tem um problema crônico relacionado à segurança, onde as pessoas não podem sair tranquilamente, né, durante a noite para fazer uma caminhada, ou ir a uma lanchonete, ou ir ao supermercado, ou fazer qualquer atividade que tem ali aquele medo, né, de alguém aparecer, né, furtar objeto, roubar, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que isso mudou bastante a dinâmica, a rotina da cidade, porque você vê hoje posto de gasolina fechando 8 da noite. Isso era impensável há 20 anos atrás, né? Lanchonetes, padarias fechando 9 horas da noite. Então isso muda toda a rotina, né, porque é claro que as pessoas normalmente trabalham o dia todo, a maior parte das pessoas trabalha durante o dia e de alguma maneira aproveitam o lazer ou a noite, né, com qualquer outra atividade artística ou de lazer. E isso complicou um pouco a situação hoje em dia. Você fica restrito a shopping center, que também fecha às 10, 11 da noite. Então, a parte de cultura, de arte, de entretenimento para a população ficou um pouquinho mais complicada, né? Então as pessoas acabam se fechando, ficando em casa assistindo TV por assinatura, coisa desse tipo, né? Compra pipoca, faz em casa, se sentem mais seguros. Então eu acho que mudou a rotina, a dinâmica. A cidade continua sendo importante. É claro que Campinas já teve uma importância histórica bem maior do que a que tem hoje. A gente basta lembrar, né? Até as décadas de 90, Campinas era, junto com Curitiba, a cidade modelo. Tudo que se lançava no país, seja de novo automóvel, ou alguma infraestrutura básica, ou um modelo novo de educação, qualquer coisa passava por Campinas e Curitiba. Eram duas cidades modelo para lançamento de alguma coisa, para ver se pegava no país todo, servir como modelo. Hoje em dia a gente está longe disso.
Nath Luquezzi, nascida e criada em Campinas também? Nascida e criada em Campinas Qual também. No Jardim Aurélia. Fui criada no Jardim Aurélia ali, Vila Teixeira, meu bairro querido. E o que você lembra, por exemplo, da sua infância, da sua adolescência, que hoje não tem mais em Campinas? Bom, o que não tem mais em Campinas que descobri no centro de convivência era aquele lustre magnífico, que era um negócio que a gente adorava fazer foto lá. Eu, já que fui criada numa realidade muito diferente da do Sena, eu nunca pude brincar na rua. E eu acho que o campineiro brincava muito na rua, né? E eu já, na minha época, já não existia mais isso. Fui uma campineira criada dentro de shopping centers. Então, a minha realidade já é bem diferente, bem divergente da que o Sena relatou. E eu gostaria de ter vivido numa Campinas saudosista como ele relatou, mas infelizmente não. Foi dentro de shopping centers mesmo, e a minha maior referência são eles hoje em dia. Bom, eu não nasci em Campinas, eu sou nascido e criado em Jundiaí, conheci a cidade mais de perto em 2008, quando vim para cá estudar, mas eu digo que eu só conheci Campinas de fato quando eu comecei a fazer reportagens mostrando os problemas nos bairros da cidade. E aí eu descobri que existem algumas Campinas. Tem a Campinas que todo mundo vê, que é a Campinas que inclui o centro, Taquaral, Cambuí, bairro Botafogo, essa região para onde o poder público sempre trabalhou. Existe uma outra Campinas da rodovia Anhanguera até as cidades vizinhas. Região, por exemplo, do Osiel, do Monte Cristo, região do Ouro Verde. É um outro município completamente à parte. Tem a Campinas dos distritos, que traz principalmente a região de Souza, Joaquim Egídio, uma área de uma Campinas mais bucólica, mais saudosista, mais do passado. E existe uma Campinas pensante, digamos assim, universitária, com sua vida ativa, de quem absorve o conhecimento do estado todo, do Brasil todo. Um município extremamente complexo, mas que precisa estar com todas as Campinas dentro de um mesmo orçamento, dentro de uma mesma política pública. E o que a gente vê ao longo do tempo é que nem sempre isso acontece. Geralmente a caneta pesa mais para uma dessas Campinas do que para outra, e aí também entra o papel da imprensa de mostrar que um município como Campinas, com mais de 1.200.000 habitantes, é feito por sua complexidade e tem que ser lembrado em todos os seus momentos, não apenas no dia do seu aniversário, de como lidar com uma cidade deste tamanho, com essa história e principalmente com essa força que tem para o território nacional. O ouvinte também, claro, quer falar sobre a sua história de Campinas, trazer sobre o ponto de vista de quem cresceu na cidade, de quem escolheu a cidade, de quem trabalha na cidade. O Paulo Neves, nosso ouvinte, final do telefone 2207, diz o seguinte: Heitor, bom dia. Pergunte para o Sena se ele é irmão do Genival Sena, guarda municipal aposentado, pessoa sensacional, marido da Vera Lúcia. Ele e a família foram vizinhos de infância na Vila Nova. Tem parente na guarda municipal, Sena? Sim, o Genival é meu irmão. Genival Edson Sena. Ele entrou na guarda municipal, né, no concurso, já está aposentado. E ele, na Vila Nova, morava a Vera, a esposa dele, né, a minha cunhada. O Genival morou muito, claro, comigo lá na Vila Costa e Silva. E só depois de casar é que ele mudou, né? Então ele ficou um tempão lá com a gente, com a família na Vila Costa e Silva. Ele casou primeiro que eu. Ouvinte participando, também falando sobre o aniversário da cidade, o Marco Silva Bedin. Escreve, Heitor, parabenizar um grande homem de Campinas que tem nome de rua, Lavieri da Silva Pereira, avô do Marco Silva Bedin, e que também manda a sua mensagem de áudio para trazer a mensagem a esse aniversariante ou a essa aniversariante, a cidade de Campinas, tão ilustre nesta segunda-feira. Bom dia, Heitor Nath. Bom dia. Deixa eu dar meus parabéns a uma das maiores cidades do Brasil, que eu e minha família tivemos a honra de nascer. Agora, quanto ao maestro, deixa pra lá. Agora, Francisco Glicério, sim, um grande nome de Campinas. O único que morreu aqui não fugiu. Marco Silva Bedin, acho que não tem tanto carinho assim pela música ao Guarani, afinal de contas é um fanático torcedor pontepretano. Mensagem também do Edivalmir Massa.
Desejando parabéns, um feliz aniversário para a linda Campinas. Mensagem de áudio, mais uma dos nossos ouvintes. Heitor, bom dia, Nath. Bom dia, Band, amigos. Parabéns, Campinas, 251 anos. Opa, saúde. Que tá patriota é esse que quer que os Estados Unidos joguem uma bomba atômica no Brasil? Quer dizer, a bomba atômica seria taxar em 200%, né? Não 50%, em 200%. Que patriota é esse que pede para os empresários brasileiros saírem do Brasil e investir nos Estados Unidos? Que patriota é esse para o pai não ir para a cadeia? É a favor da taxação. Esses são os patriotas. São patriotas ou são patriotas familiares, né? Para ele a pátria deles é Bolsonaro. Tandy Negrão. Tandy Negrão participando conosco também nesta edição do Manhã Bandeirantes. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua audiência. Ainda só falando sobre o aniversário de Campinas, ainda o Edivalmir lembra que ele chegou aqui em outubro de 1990. De lá para cá, Campinas mudou, mas continua linda e com os braços que me afagam diariamente. Ele conta que a esposa dele ama Campinas sem limites. Quando viajamos e na rodovia avistamos sinais de Campinas, ela respira e diz: chegamos, graças a Deus, a minha Campinas. O Edmilson, final do telefone 9884, também parabenizando Campinas pelo seu aniversário. Na sexta vocês falaram bastante do Carlos Gomes. E o nome do Guarani foi em homenagem à música O Guarani de Carlos Gomes. É verdade, mais uma história que marca também a cidade. E ele diz: saudade da sorveteria Vilânia, no Balão do Taquaral. E na outra esquina ficava a lanchonete Bigode. Walter Sena com certeza conhecia. Era point pra quem saía das baladas, Sena. Era muito point, mas era caro. Era caro? Então não era sempre que dava pra ir, não. Era de vez em quando. Sorveteria Vilânia, nossa, era famosíssima. O custo de vida mudou muito desses últimos 20 anos pra cá em Campinas, Sena? Ou sempre foi esse custo caro pra cidade? Porque sempre... é caro morar em Campinas. Não, sempre foi caro. Era uma cidade realmente que sempre teve o custo de vida elevado. É claro que determinado período da economia brasileira, quando a moeda está mais desvalorizada ou menos, tem uma mudança ali no comportamento econômico, mas de uma maneira geral sempre foi caro. Nath, que percorreu o Brasil também disputando competições de dança, quando o nome de Campinas é citado, também há uma referência como cultura na cidade? Sim, muito. Inclusive, quando falam, eu pensava quando era criança, será que alguém vai saber? Porque eu imaginava que a gente estava no interior, muito interiorano. E não, quando a gente chega, principalmente Joinville, que reúne todas as cidades, quando eu citava Campinas, as pessoas falavam, tem uma grande referência também à academia aqui, né, que é a Lina Penteado. Então aqui foi um dos primeiros lugares também a receber o método Royal. Então, de fato, aqui é um antro de cultura e, de fato, fora do país afora. Eu nunca fui para fora do nosso país, né, mas dentro do país, de fato, as pessoas conhecem bastante Campinas. Nas próximas férias, teste levar uma camisa de um dos times de Campinas e verás como também será conhecido. Uma coisa que eu perguntei do que eu sinto falta de Campinas, eu sinto falta de derby com duas torcidas. O último foi em 2013, a presença dos 2 torcedores nos estádios. Claro que o mundo mudou, mas tem coisa que a gente vê muito mais como enxuga-gelo do que realmente uma solução. Os jogos entre Ponte Preta e Guarani, com torcida apenas do time mandante, é uma determinação do Ministério Público que segue a realidade da capital paulista, em que esses times se enfrentam 4, 5 vezes ao ano. É uma vez no Campeonato Paulista, pelo menos 2 vezes no mínimo no Campeonato Brasileiro, mais os confrontos mata-mata. Pro campineiro, isso logo o primeiro derby que eu cobri, que foi o derby considerado do século, pelo menos para a torcida bugrina, na semifinal do Campeonato Paulista em 2012, Campinas de fato parou. E eu vi Campinas parar outras vezes em jogos de meio de campeonato, em jogos como vai acontecer dia 2 de agosto na Série C do Campeonato Brasileiro, porque para o torcedor da Ponte, para o torcedor do Guarani, a rivalidade é diferente do que se tem na capital paulista. O torcedor do Palmeiras, ele é rival do Corinthians, mas ele também é rival do Santos, ele também é rival do São Paulo, ele também é rival do Flamengo, ele também não quer perder para o Boca Juniors. Para os times de Campinas, em que a rivalidade divide a cidade ao meio, um jogo desse tamanho, mesmo que não seja valendo mais do que 3 pontos, ele tem um sabor diferente. E tirar a presença do torcedor visitante
foi apresentado como uma tentativa de diminuir a violência na cidade, mas isso não aconteceu. O primeiro derby sem torcida visitante, eu também cobri, foi no Brinco de Ouro, em 2018, uma vitória de virada da Ponte Preta por 3-2. Horas antes da partida, teve uma morte de um torcedor num bairro completamente distante da região dos estádios. Já tivemos derbys recentes em que a torcida da casa, no final, acabou tendo um conflito com a polícia por não concordar com o resultado. Então, a presença do outro torcedor não garante segurança no estádio, mas garante para o organizador do evento uma justificativa de que, olha, nós estamos tentando combater a violência. Não estão combatendo a violência, que infelizmente sempre faz o derby campineiro ter muita observação do olhar público, muita percepção de um cenário tenso e que dentro de campo, nos últimos anos, aí não tem como negar a cena. Caiu demais a qualidade para uma cidade que já foi chamada a capital do futebol nos anos 70. Nossa, caiu muito, mas muito, né? A gente estava falando da economia, falando da pujança da cidade, mas eu quis esconder o futebol e você me fez lembrar. Imagina, futebol nas décadas de 80 e 70, metade da seleção brasileira era os times de Campinas. A defesa, o ataque. Então era uma coisa, era um celeiro de atletas muito importante mesmo, os dois times de Campinas. E tinha uma pujança enorme. Eu concordo com você, eu acho que o Ministério Público errou. Porque quando tem uma coisa pontual, você fala, bom, então no jogo que vem você perdeu um mando de campo, não vai ter torcida, ok, faz parte da punição, faz parte do processo. Agora você deixar de eterno uma medida dessa não está resolvendo, não está reduzindo a violência, você lembrou muito bem, a torcida se encontra fora dos domínios do estádio, marcam pela internet confusões em bares, quer dizer, não resolve o problema. Eu acho que mais foi uma forma de simplificar a estrutura de polícia e de segurança tendo uma torcida só do que propriamente resolver o problema. Tirou o brilho, reduziu a venda de ingressos e fica muito chato até para os jogadores no gramado, você tá jogando sem torcida nenhuma. Só a torcida de um lado ali. É ruim. Perdeu bastante o brilho. Eu acho que já é tempo de tentar alguma outra solução para rever isso. Agradecendo também ao Marcos Ortiz, nosso ouvinte de todas as manhãs, um apaixonado bugrino, também desejando parabéns à maior cidade do interior, terra de Carlos Gomes e do Guarani Futebol Clube, claro, lembrando também da paixão de tantos campineiros, o Bugre, a Ponte Preta, equipes que levaram o nome de Campinas adiante e que serão destaques na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, a partir de agora com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Nath Luquezzi, Campinas aguarda o Band Mulher na edição de hoje, a partir de 1h30 da tarde. Você e Lari Lopes, todas as tardes na tela da Band. Hoje com quais atrações? Inclusive vamos falar de viagens e turismo aqui na nossa cidade para comemorar o aniversário. Vamos falar também sobre dor crônica e, claro, finalzão de semana, o mundo dos famosos capota. Então eu trago para vocês as atualizações do finalzão de semana também à 1h30 da tarde. Walter Sena, às 6:50 da noite, comanda o principal telejornal do nosso interior paulista, o Band Cidade, coladinho com o Brasil Gente, que daí eu já faço a propaganda dos dois programas, Sena, 5h30 da tarde, Brasil Gente, 6:50 da noite, o Band Cidade, que na última sexta-feira foi apresentado direto de Serra Negra. Muito legal a participação do Sena lá na Praça João Zelante. E o Band Inverno tá só começando, tem mais atrações ao longo do mês, né, Sena? É verdade, até o fim do mês, Band Inverno e o Band Mulher, apresentados de Serra Negra, o município aconchegante lá, município serrano do Circuito das Águas. E com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, nós ficamos por aqui. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã depois do Jornal Gente. E a programação da Bandeirantes continua agora com o Nossa Área. Parabéns, Campinas, pelos 251 anos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento desta cidade que eu tenho tanto carinho e tanta admiração. E continue com a gente. Continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, o INSS mudou as regras para trabalhadoras autônomas receberem o salário maternidade